Olá! A escolha de uma profissão. Poxa, isso deveria ser um momento de descoberta, né? De empolgação. Só que, para muitos adolescentes, essa fase virou uma fonte de uma pressão imensa. Uma pressão que pode, inclusive, adoecer. Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender por que isso acontece e o que realmente está em jogo. E aí, o que você vai ser quando crescer? Quem nunca ouviu essa pergunta, né? Na infância ela é mágica, cheia de sonhos. O problema é que, quando chega a adolescência, a mesma pergunta se transforma. Ela ganha um peso absurdo, vem carregada de expectativas, de dúvidas e de uma ansiedade que, nossa, pode paralisar completamente. E para a gente entender essa questão a fundo, com base em dados, toda a nossa análise de hoje vai ser guiada pelo artigo Adolescência e Escolha Profissional, que saiu na revista científica Cogniciones. É um estudo bem detalhado que vai nos dar um chão firme para essa conversa. Então vamos lá. Qual vai ser nosso caminho? Primeiro, vamos entender o que é, afinal, a adolescência. Depois, a gente entra de cabeça na pressão da escolha profissional. Em seguida, vamos ver as consequências disso para a saúde mental e, por fim, o que o estudo sugere como um caminho de suporte. Ok, vamos começar pelo básico. O que é a adolescência? Parece uma pergunta simples, mas a ideia que a gente tem hoje dessa fase, na verdade, ela é uma construção social e histórica bem recente. O artigo define a adolescência como esse período de transição, sabe? Uma ponte entre ser criança e virar adulto. E essa ponte está lotada de mudanças, no corpo, na mente, nas amizades. E, o mais importante aqui, uma luta constante para dar conta das expectativas que a cultura joga em cima da gente. E essa linha do tempo aqui ilustra isso perfeitamente. Pensa só, na Idade Média a infância mal existia. No século XVII, a escola e a família já mudam de figura. Mas foi só no século XX que a adolescência virou essa fase longa, idealizada, que a gente conhece hoje. E foi aí que o palco para as pressões atuais foi montado. E olha que fascinante! Existe uma razão biológica para essa fase ser tão intensa. Imagina que o cérebro adolescente é um carro superpotente. O acelerador, que é a área das emoções, está no máximo, a 1000 por hora. Enquanto isso, o freio, que é a parte do controle, do planejamento, esse ainda está em construção. Isso explica porque tudo é sentido de um jeito tão avassalador. E é com essa intensidade toda que a gente chega no coração do nosso tema, a pressão da escolha profissional. E não é uma pressão que vem de um lugar só não, ela vem de todos os lados. O estudo mostra que é quase um cerco. A pressão vem da família, que às vezes projeta os próprios sonhos nos filhos, vem da sociedade, da competição maluca na escola, vem da própria pessoa, com aquela incerteza do futuro, a necessidade de arrumar um trabalho, e tudo isso debaixo de uma ideia bem falsa de que todo mundo tem as mesmas oportunidades. E aqui a desigualdade social mostra sua cara. Um jovem de família com mais dinheiro talvez consiga focar só nos estudos, mas nem por isso escapa da angústia e da cobrança por resultado. Agora, quem precisa trabalhar desde cedo para ajudar em casa, enfrenta uma jornada dupla, né? E isso afeta diretamente os estudos e as escolhas. No fim, ninguém sai leso. O artigo usa uma palavra que, para mim, resume tudo. Essa pressão é uma experiência desgastante. Não é um desafio que motiva, sabe? É algo que esgota física e mentalmente. E por quê? Porque muitas vezes a escolha não vem de dentro, mas de um monte de influências externas. E todo esse desgaste cobra um preço. Um preço bem alto, aliás. Vamos dar uma olhada agora nas consequências diretas disso na saúde mental dos nossos jovens. Os dados que o estudo traz, da Organização Pan-Americana de Saúde, são de arrepiar. A ansiedade já é a 8ª principal causa de doença e de incapacidade entre adolescentes no mundo inteiro. E a gente não está falando de um nervosismo antes da prova, mas de uma condição que pode travar a vida da pessoa. E coladinha nela, na 9ª posição, está a depressão. Juntas, ansiedade e depressão simplesmente dominam o topo dessa lista de problemas que mais afetam os jovens hoje. Isso dá uma dimensão muito clara da crise que essa pressão pode acabar gerando. E aqui tem um ponto que é crucial. Depressão na adolescência nem sempre parece aquela tristeza de adulto. Muitas vezes, ela se manifesta como irritação, agressividade, queda no rendimento escolar, e o grande perigo é a sociedade olhar para isso e falar que é drama ou coisa da idade. Mas quando a ansiedade vira doença de fato? A chamada ansiedade patológica é essa sensação intensa, sabe? Uma apreensão que vem com sintomas físicos bem claros. O coração acelera, a pessoa sua frio, treme e que causa um sofrimento real, atrapalhando a vida, os estudos, tudo. Certo, o cenário é bem complexo e preocupante. Então, o que a pesquisa aponta como um caminho, vamos para a nossa última parte.
O que pode ser feito para dar suporte? As conclusões do artigo são bem diretas e apontam 3 urgências. Primeiro, a própria psicologia precisa estudar mais essa conexão. Segundo, a sociedade como um todo precisa ter um olhar mais atento, mais solidário. E terceiro, precisamos de mais pesquisa para criar jeitos de ajudar que realmente funcionem. Então, o recado final do estudo é esse. A psicologia precisa arregaçar as mangas e se aprofundar nesse tema. É preciso criar ferramentas melhores de apoio, porque a gente está falando de uma geração que enfrenta pressões de um jeito e numa intensidade que a gente nunca viu antes. E a gente termina com uma reflexão que é para todo mundo. A mudança precisa ser coletiva. A pergunta que fica no ar é: será que a gente está preparando nossos jovens para o futuro? Ou será que estamos, sem querer, tirando deles a alegria de sonhar com esse futuro? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.